Olá, pessoal! Sou a professora Vivi Borges do Português na Lata. Nosso assunto de hoje é poema. O poema, assim como a campanha comunitária e a crônica que já vimos por aqui no canal, é um gênero textual. A construção do poema normalmente é diferente daquela que convencionalmente costumamos encontrar em um texto de prosa, com paragrafação do início, meio e fim. O poema é composto por versos e estrofes, mas vale ressaltar que existem alguns autores que utilizam sim a prosa na construção, na elaboração de seus poemas, e até elementos visuais para impressionar o leitor e despertar nele múltiplos sentidos. Deixo aqui como sugestão, para que vocês degustem, um poema escrito em prosa do escritor Ayrton Páscoa, chamado Pousada. Percebam que ele não está organizado, estruturado em versos e estrofes. O autor optou por escrever em prosa, com parágrafo, recuo entre a margem e a primeira letra maiúscula. O verso do poema se refere a cada linha. Eu costumo chamá-la de unidade poética. A estrofe é o conjunto, se dá pelo conjunto dessas linhas. Trouxe para vocês como exemplo o poema Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Percebam aqui que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele tem 14 linhas. Se ele tem 14 linhas, logo este poema possui 14 versos. E quantas estrofes? É só eu observar o conjunto dessas linhas. Então, aqui nós temos um poema com 14 versos e 4 estrofes. Este belo poema tem sua forma, sua estrutura fixa com relação ao número de versos, de estrofes e também de rimas. Dentro da língua portuguesa, chamamos o poema que tem essa estrutura de soneto, e faz muito sentido com o título que o grande escritor Vinícius de Moraes atribuiu a eles. O poema também possui sílabas poéticas, que é diferente da sílaba gramatical. Essa é determinada pelo som do verso. Percebam aqui comigo. De tudo ao meu amor serei atento. Por que eu contei até essa penúltima sílaba? Porque ela é a tônica, é a mais forte. Tento, tá? Então, dentro dessa análise do poema, quando eu analisar a sílaba poética, eu vou me atentar até a última sílaba mais forte. No caso do poema aqui de Vinícius de Moraes, nós temos 10 sílabas poéticas. Chamamos então de decassílabos. A rima também faz parte do poema. Rimas são os sons das palavras que combinam. Percebam. Atento rima com pensamento. Por isso são identificados da mesma forma aqui. A e A. Tanto rima com encanto. Duas rimas que combinam, identificadas com a letra B. A mesma coisa nas outras estrofes ou nos outros versos. Na linguagem do poema, sempre predominará a conotação, aquele em que as palavras têm sentido figurado, circunstancial, que diverge, lógico, daquele presente no dicionário, que chamamos de linguagem denotativa. Aqui no canal também já falamos sobre esses dois tipos de linguagens. Para exemplificar, trouxe para vocês
um poema de Mário Quintana, chamado Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alcançam voo, como de alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Olha lá, um poema escrito aqui em versos, temos apenas uma estrofe e a linguagem conotativa, sentido figurado, logo aqui no início nós já encontramos uma. Os poemas são pássaros. Quer dizer que os poemas, eles são uma espécie de animal, de aves? Não. Ele não está falando no sentido do dicionário, ele está falando no sentido figurado. Provavelmente ele pegou alguma característica, figura do pássaro e atribuiu aos poemas. Neste caso, poderia até ser no sentido de liberdade, que os poemas, eles têm essa liberdade de ir, de pousar no livro que lês. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe conhecimento. Nos vemos no próximo Português na Lata.